paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Com este vídeo nós fechamos a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos vendo agora, neste último vídeo, a conclusão, o capítulo 16, que dá fecho a esta primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nesta carta ele fala, no início do capítulo 16, a respeito de uma coleta que ele fazia em todas as igrejas que eram fundadas por ele para levar esse dinheiro à igreja de Jerusalém. Não se indica aqui o quanto cada um tem que doar. Na verdade, você não tem obrigação de doar. Ele estava pedindo uma doação, é doação, portanto, é liberal, você doa se quiser. E também não tem um mínimo para a doação. Paulo deixa isto para as pessoas. Aquele que pode doar mais, doa mais. Aquele que não pode doar tanto assim, doa aquilo que pode. E esta coleta era para os pobres de Jerusalém. Não se sabe por que a igreja em Jerusalém era a igreja mais pobre de todas as igrejas que haviam sido fundadas. Não se tem ideia por quê. Imagina-se que seja por conta da perseguição judia, alguma coisa assim, mas isso não é certeza, nós não sabemos a razão. E ele diz que ele não quer levar o dinheiro por ele, exatamente para evitar qualquer tipo de falatório. Ele diz, separem, já deixe tudo separadinho, quando eu chegar, vocês indicam quem vai levar. Se vocês quiserem, eu vou junto, se não, não. Ou seja, ele não queria ter nenhuma ligação para que ninguém falasse absolutamente nada de que Paulo estava espolhando, retirando, ganhando dinheiro indevido dos coríntios. Era para Jerusalém e quem quisesse ir, que levasse o dinheiro lá. Ele só estava à frente do pedido para que se fizesse a coleta, inclusive não só na igreja de Corinto, mas também das outras igrejas que ele havia fundado. O plano de Paulo. Então ele começa a falar do plano de Paulo. O plano dele era passar pela Macedônia. Lembrem-se que as viagens naquela época não eram uma viagem assim, eu peguei o avião aqui, 20 minutos depois, meia hora, uma hora, eu já estou lá longe, ou eu pego o carro aqui, o ônibus, o trem, o metrô, sei lá, e eu já estou lá longe. Não! A parte da viagem podia até ser feita de barco e tinha os seus riscos, mas a grande parte era feita a pé. E em todas as viagens se dependia muito das condições climáticas, se chovia, se não chovia, enfim, tempestades, né? Principalmente quem pegava navio, quem pegava barcos para ir de um lugar a outro. Pois bem, então Paulo tinha uma ideia de como ele iria fazer. Ele estava em Éfeso, Éfeso fica aqui, ó, nesse cantinho aqui. Se ele pegasse um navio, ok, mais fácil, vinha direto para cá. Mas normalmente ele não fazia isso. Ele ia a pé, passando pela Macedônia, e aqui ele visitava as igrejas que estavam na Macedônia, né? Tessalônica, Filipos, enfim, todas essas igrejas aqui, e ele descia aqui na Grécia até Corinto. Corinto ficava aqui. Então eles teriam a oportunidade de auxiliar Paulo naquilo que fosse necessário e nas viagens que ele iria empreender. Esse era o desejo dele, fazer esta viagem aqui. Agora ele diz, se Deus o permitir.
problema é que depois, na segunda carta, nós vamos ver, na segunda carta aos Coríntios, eles acharam ruim Paulo ter mudado os seus planos. Mas desde o início, Paulo diz, se Deus o permitir. Pois muito bem, Paulo, ele queria enviar Timóteo nesse meio tempo, enviar Timóteo até Corinto, porque ele estava ocupado lá em Éfeso e ele poderia, por exemplo, enviar Timóteo para ir fazendo aquilo que fosse necessário. Parece, os comentadores dizem, que nesta viagem Timóteo foi acompanhado por Erasto. Então eles passaram pela Macedônia, então eles saíram de Éfeso, passaram pela Macedônia e eles estavam indo para lá. E ele faz uma recomendação em relação a Timóteo. Não assuste Timóteo. Timóteo era uma pessoa muito dócil, né? Então ele sempre recomendava Timóteo porque as pessoas não abusassem dele. Ele recomenda que não o assuste, que não o despreze, que apesar de sua pouca idade, ele era um valoroso auxiliar na causa do Senhor. Parece que Apolo não estava mais em Corinto. Houve uma confusão, os amados lembram, que havia essa facção, quem defendia Apolo, quem defendia Paulo, quem defendia Pedro, e aí Apolo já não estava mais lá. Paulo até pede para que Apolo vá até Corinto, mas ele não quis ir para lá. Não se sabe por que Apolo nega o pedido de Paulo de ir até Corinto. Não há explicação em relação a isso em lugar nenhum, portanto a gente não sabe. Na carta não diz e fora dela também não há explicação. E aí ele começa então, dadas esses avisos, ele começa as exortações finais de todas as cartas de Paulo. Vigiar, estar alerta, permanecer firme, fundamentado em Cristo. Ou seja, estas são recomendações de todas as cartas, para que nós estejamos sempre vigilantes. Isso, gente, amados, sempre vigilante, sempre estar alerta, sempre estar firme e fundamentado. E não se comportar como criança, como menino, de forma imatura, porque eles deveriam ser responsáveis. Uma ação cristã responsável, um amor cristão responsável. Portanto, ele diz, se comporte varonilmente. Varonilmente quer dizer varão, quer dizer pessoa adulta. Quer dizer, não faça meninice, não faça infantilidade, não seja imaturo, cresça. Tá? É isso que Paulo está dizendo aqui. Esse comportamento do cristão que deve ser um comportamento maduro em amor. Nós já falamos do amor, ele fala um capítulo inteirinho do amor ágape, que é esse amor desinteressado entre irmãos. E aí ele menciona algumas pessoas, né? Ele menciona alguns coríntios, ou seja, a igreja de lá conhecia estas pessoas. Então ele diz que a família de Estéfanes também foi lembrada, o próprio Estéfanes foi lembrado como alguém que deveria ser imitado. E ele, a família, a casa dele, eram as primícias de Acaia, ou seja, muito provavelmente num serviço que Paulo fez antes, no ministério que Paulo fez antes na Acaia, trazendo então tanto o Estéfanes quanto a sua família para Cristo. Então, eles deveriam ser imitadores de Estéfanes, na sua dedicação ao ministério, na dedicação no serviço aos santos, no serviço à igreja. Ele menciona também o Fortunato e o Acaico, que muito provavelmente eram aqueles que tinham ido conversar com Paulo antes
essa era a razão da carta, para responder tudo aquilo que ele ficou sabendo através destas pessoas. Também ele, com esta visita, ele se torna um pouquinho mais tranquilo, porque ele viu que as coisas já estavam se ajeitando, né? Então ele teve um pouquinho mais de alívio com esta visita dos amigos. Ele menciona também as saudações daqueles que estavam com ele. Então ele saúda, o finalzinho é isso, é sempre assim, ele saúda aqueles que estão na igreja de Corinto, né? E ele envia as suas próprias saudações, também aqueles que estavam na Ásia, ou seja, estavam em Éfeso. Éfeso fica na Ásia, né, com ele. Quem eram eles? Áquila e Priscila, ou Prisca, às vezes aparece o nome Prisca, às vezes aparece o nome Priscila. Prisca é um apelido de Priscila. Ambos eram judeus e estavam num local chamado Ponto, que fica pertinho do Mar Negro. Eles haviam estado em Roma até que o imperador Cláudio expulsou todos os judeus e os cristãos de Roma, né? Em Éfeso, ele ficou com Áquila e com Priscila, né? Na carta dos Efésios a gente sabe disso. E esse casal, ele tinha posto a sua própria casa à disposição do serviço do Senhor, ou seja, eles fizeram da sua casa um ponto de pregação. Então, eles eram bastante importantes para Paulo e para a igreja. E bastante importante que se diga, quem instruiu Apolo nos caminhos do Senhor, na verdade, no Evangelho, foi Áquila e Priscila. Foram eles que ensinaram o próprio Apolo, tá? Que os coríntios gostavam tanto. E aí, ao final, ele diz que se cumprimentem os amados com ósculo santo. O que é um ósculo santo? Ósculo é um beijo. Oscular é beijar, é a expressão grega para beijo, e que o beijo fosse santo. E deveriam se cumprimentar uns aos outros com o ósculo santo. É uma coisa interessante aqui. Hoje em dia, normalmente são as mulheres que se cumprimentam com beijo, né? Assim, quando tem muito conhecimento da família, até homem e mulher se beijam no rosto. Naquela época, isto era muito comum. Homem beijando mulher, mulher beijando mulher, beijando homem no rosto. Beijinho na bochecha era o chamado ósculo santo. Isto era um costume deles, um costume de aceitação, um costume de carinho e de amor HP. E aí ele assina a carta dele e ele dá mais duas recomendaçõezinhas. Ele diz que é ele que tá ditando essa carta e no final ele coloca a assinaturinha dele, que é para evitar qualquer tipo de carta feita por outras pessoas se fazendo passar por Paulo. Então Paulo começou a assinar as cartas dele. E ele diz que aquele que não aceita o Senhor, quem não ama o Senhor, seja anátema. Anátema é uma maldição que ele coloca sobre a pessoa que não aceita, que não ama o Senhor, né? Ele não considerava uma pessoa assim de forma passiva. Ele realmente não gostava destas pessoas. E ele fala uma segunda questão a respeito de Maranata. Ó, vem Senhor. Maranata. Mar, Senhor. An ou Ana, nosso. Ata, vir. Vem, ó Senhor Jesus. E ele pode significar ou esta encarnação do Jesus já vindo, que é a primeira vinda, ou a
verdade presente do Senhor, ou seja, do Senhor está presente, veio já, ou a segunda vinda. Então, pode ser passado, presente ou futuro. Quando nós falamos Maranata, ela serve tanto para a vinda do Senhor, a primeira vinda, quando ele morreu por nós e nos salvou, quanto a presente dele estar conosco agora e nós compartilharmos com ele agora, ou aquilo que virá lá no futuro. Está lá em Apocalipse 22, está lá a segunda vinda, a parousia, a esperança da igreja, né, daquele momento em que o Senhor vai fazer a sua segunda vinda e nós aí sim iremos habitar com ele no seu reino. Paulo fecha a carta orando e pedindo graça do Senhor para eles e enviando-lhes todo o seu amor, apesar de tudo que os coríntios estavam aprontando. Paulo não deixava de amá-los, né? Esse amor é um amor incondicional, não depende da pessoa nós amarmos ou não. Amém, amados? Bons estudos!